Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Bom, mas antes da gente começar essa resolução, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like no vídeo, ativar o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades e dos vídeos novos que vão surgindo aqui no canal, beleza? Bom, vamos começar aqui a nossa resolução de mais um vídeo que faz parte da série Dúvidas de Alunos da Química do Enem. Qual o número de mols de moléculas e átomos em 100 gramas de gás carbônico? Então a gente quer descobrir várias coisas aqui. O número de mols, o número de moléculas e o número de átomos que a gente tem para 100 gramas de gás carbônico. Para começar, a gente vai calcular primeiro a massa molar do gás carbônico, massa molar do CO2, que é a molécula de gás carbônico. A massa molar é calculada nas unidades de grama por mol, isso aqui é a unidade de medida de massa molar, tá? Por que a gente precisa da massa molar? Porque ela faz uma relação entre a massa que a gente tem para cada quantidade de matéria, tá? Então, uma relação de massa por quantidade de matéria. Tá? Quantidade de matéria. Opa, não tem acento aqui não. Matéria. Beleza. E daí, professor, que faz a relação entre massa e quantidade de matéria? Aí que essa relação ela ajuda com que a gente resolva a primeira questão bem tranquilamente, que é calcular o número de mols, e vai ajudar um pouquinho a gente a entender como que calcula o número de moléculas e o número de átomos. Mas aí depois eu te mostro uma outra relação, tá bom? Bom, para começar, você vai separar os elementos químicos que você tem dentro da molécula de CO2, que são carbono e oxigênio. O C é o símbolo do carbono e o O é o símbolo do oxigênio. Aí você vai até a tabela periódica e sim, tem que estudar química com tabela periódica do lado. Não dá para ficar estudando química sem tabela periódica, né? Ou você já tem ela decorada na cabeça. Eu acho difícil, então pega a sua tabela periódica e vá ver qual que é a massa do átomo de carbono que está lá na tabela. Lá vai estar escrito massa atômica ou peso atômico. Tá? A massa atômica ou peso atômico do carbono é 12, já a do oxigênio é igual a 16. E você vai multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula de dióxido de carbono. Bom, só pela fórmula molecular você já percebe que você tem 2 átomos de oxigênios e C não tem nada aqui na frente, então você tem um átomo de carbono apenas dentro da molécula de CO2. Se você quisesse ver a fórmula estrutural, ela é mais ou menos assim, ó. Você tem um átomo de carbono fazendo uma dupla com um oxigênio e uma dupla com outro átomo de oxigênio. Então isso daqui é uma molécula de dióxido de carbono, como você podendo ver aí todos os elétrons que estão na camada de valência, né? E podendo ver aí também as ligações químicas que estão ocorrendo, ok? Bom, então a gente vai multiplicar a massa do carbono por 1, porque só tem um carbono dentro da molécula, e a massa do oxigênio por 2, porque existem 2 oxigênios dentro da molécula de dióxido de carbono. 12 vezes 1 vai ser igual a 12 e 16 vezes 2 é igual a 32. Somando a massa de todos os carbonos com todos os oxigênios que nós temos aqui, nós encontramos a massa molar do dióxido de carbono, que é igual a 44 gramas por mol. Isso significa dizer o seguinte, que a gente tem 44 gramas de dióxido de carbono, 44 gramas de CO2, para cada 1 mol de CO2. No entanto, a questão ela quer saber, em 100 gramas de gás carbônico, o número de mols que a gente tem. Então, em 100 gramas de CO2, qual que vai ser o número de mols? Então, a primeira pergunta que a gente vai responder aqui é qual é o número que a gente tem aqui? Qual é o número de mols que a gente tem aqui, ó? Então, vamos colocar aqui, ó, primeira parte, mol. Quanto que vai ser? Bom, para a gente descobrir isso, a gente vai fazer a regra de 3. O x ele vai multiplicar pelo 44 e o 100 vai multiplicar pelo número 1.
Então você vai ter x vezes 44, que é igual a 100 multiplicado por 1. X vezes 44 é 44 vezes x. 100 vezes 1 vai ser igual a 100. E aí você pode dividir os dois lados por 44 para descobrir o valor do x, né? 44 corta com 44 e aqui você vai ter o 100 dividindo por 44. De um lado só vai sobrar x e do outro lado vai sobrar 2,27. Então a gente tem 2,27 mol de dióxido de carbono, mol de CO2. Esse é o número de mols que a gente tem trabalhando com aqueles 100 gramas de dióxido de carbono, tá bom? Então, ó, olha o que a massa molar passou para a gente, que tínhamos 44 gramas por mol. E a gente fez isso. 44 gramas eu tenho em 1 mol. Agora, em 100 gramas, que foi a massa que a questão me passou, qual que seria o meu número de mols? Eu descobri que esse número de mols seria igual a 2,27 mols de dióxido de carbono. E essa é a primeira resposta que a gente estava procurando aqui na nossa questão, o número de mols. Agora queremos saber o número de moléculas e depois o número de átomos. Bom, com relação ao número de moléculas, que vai ser a nossa segunda pergunta, número de moléculas, é bem simples. É só você pegar o número de mols que você tem e multiplicar pelo número de Avogadro, tá? E aí você descobre o número de moléculas. Então, o número de moléculas é igual ao número de mols vezes a constante de Avogadro. Vamos colocar aqui, constante de Avogadro. A constante de Avogadro ela equivale a 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23 vai multiplicar pelo número de mols que você tem, que é 2,27. 2,27. E aí você vai encontrar o número de moléculas. Número de moléculas. E para finalizar, olha só, essa multiplicação é só você pegar o 6 e multiplicar ele por 2,27. Você pode ignorar esse vezes 10 e 23 aqui do lado, tá? E aí a sua resposta vai ser 13,62 vezes 10 elevado a 23. A gente primeiro ignora e depois copia o vezes 10 a 23 do lado da resposta dessa multiplicação, entre o 6 e o 2,27, que era 13,62. Essa resposta já é o número de moléculas, já está correta. Só que eu vou melhorar ela um pouquinho, jogando essa vírgula uma casa aqui para a esquerda. E aí você vai ter o número 1,3 ou 1,36 vezes 10 elevado a 24. Aqui eu passei este número para a notação científica. Fica sempre melhor você passar para a notação científica, porque muitas vezes os professores preferem que você passe para a notação científica. Ou até mesmo as provas de vestibulares, né? Elas já colocam as alternativas ali em notação científica, então é bom que você coloque assim. Você tem 1,36 vezes 10 elevado a 24 moléculas de quem? De dióxido de carbono. Era a molécula de CO2 que a gente estava procurando, não era? Então nós encontramos o valor de moléculas que nós temos aí. Agora, se você quiser descobrir o número de átomos que você tem, é só você multiplicar pela quantidade de átomos que você tem dentro da molécula de CO2. Lembra que você tinha um átomo de carbono, olha só, e 2 átomos de oxigênio? CO2, são 3 átomos que nós temos aqui. É só você então pegar o número de moléculas que você tem aqui e multiplicar por 3, porque você tem 3 átomos dentro da sua molécula. Ah, professor, se a minha molécula tivesse 4 átomos, é só você pegar esse valor de 1,36 vezes 10 elevado a 24 e multiplicar por 4. E assim por diante, tá? O valor, quanto que dá 1,36? Apenas 1,36 vezes 4 vai dar 5,44, tá? Eu nem estou mexendo nesse vezes 10 a 24.
só esse valor vezes... Ai, desculpa, não é vezes 4, é vezes 3. Eu usei como exemplo o vezes 4 e acabei colocando ele aqui. A gente vai multiplicar por 3, tá? O 1,36 vezes 3, ele vai ser igual a 4,08 átomos. Só que nós temos o vezes 10 elevado a 24, não esquece disso aqui. Aí você coloca ele aqui do lado. Vezes 10 elevado a 24 átomos, então, que a gente tem dentro dessa molécula, ok? Então, olha só. Essa quantidade de átomos ela não está dentro de uma molécula. Dentro de uma molécula de dióxido de carbono, que é CO2, a gente tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Tudo bem? Essa quantidade, 4,08 vezes 10 a 24 átomos, está dentro de 1,36 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. E essa quantidade de moléculas é a quantidade de moléculas que a gente tem quando a gente está trabalhando com 2,27 mols de dióxido de carbono. Então a gente está falando em quantidades que são absurdamente grandes, tá bom? Então essa daqui é a resposta da nossa primeira pergunta, que é o nosso número de mols. Essa daqui é a resposta do número de moléculas que a gente tem. E essa é a resposta do número de átomos que a gente tem naquele número de mols, tá bom? Naquele número de mols, naquele número de mols, e esse é o número de mols que eu encontrei inicialmente. Parece complicado, parece difícil, mas não é. Pratique um pouco, pegue uma lista de exercícios para você calcular o número de mols, constante de Avogadro, número de átomos e moléculas, que você vai perceber que os exercícios eles são sempre parecidos. Só muda um pouquinho a forma com que a questão ela aborda esses exercícios e, obviamente, a molécula, né? A substância que você está trabalhando. Aqui eu estou trabalhando com gás carbônico, mas se eu trabalhasse com moléculas de água, a questão já mudava toda, porque ela ia toda com relação à molécula de H2O e não com a molécula de dióxido de carbono. Mas você não pode ficar se confundindo só porque se eu mudar a substância que eu estou trabalhando. É sempre a mesma forma, tá? Então, não se preocupe muito. Se você ainda não entendeu, pratique. Aqui no canal existem diversos outros vídeos de como calcula o número de mols, número de moléculas e número de átomos. Talvez esse não tenha sido mais simples, tá? Então, continue estudando que você vai aprender essa matéria com toda certeza. Bom, pessoal, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E quem sabe esse vídeo também pode estar aí ajudando seus amigos, né? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.